Estamos no ar! Novamente sexta-feira, dia de Ilha de 5. Eu estou aqui com o Lucas Leal, com o Bruno Rick, Rafael Fernandes, Felipe Hoffmann, a minha turma de sempre, a seleção do Linha de 5 de sempre, de toda sexta-feira aqui com vocês, debatendo muito futebol, ainda nessa quarentena, em tempos de pandemia. E o Campeonato Brasileiro continua quente. A gente vai falar muito sobre os cariocas, a rodada que promete. Tem clássico, tem Fluminense e Vasco, tem o Flamengo jogando contra o Santos, quem sabe aí em busca de uma reabilitação no campeonato, e tem o Botafogo pegando o Internacional, o líder do campeonato, em fase boa. Vamos ver o que o Botafogo pode aprontar. Já aprontou para cima do Galo, vamos ver se o Botafogo também vai aprontar para cima do Internacional. Vamos começar primeiro falando do clássico, o clássico que movimenta dois times aqui do Rio, Vasco e Fluminense. É um clássico que, para a torcida do Vasco, costuma ser muito bom, porque o retrospecto recente é em favorecimento do Vasco. O Vasco costuma ganhar jogos do Fluminense, mas o Fluminense vem aí com o vô, hein? O vô tá on. O Neymar perdeu a final da Champions e quem mete 3 gols no meio de semana é o Nenê. Na semana passada, eu quero começar dando uma boa noite aqui para o Lucas Leal, porque o Leal falou muito do Fluminense na rodada passada, e eu lembro da frase que ele falou: um time que depende do Nenê, não, como é que foi, Léo? Não briga para ficar na Série A. Foi algo do tipo assim, algo do gênero. Então, eu queria começar com você, porque o Nenê se tornou uma peça fundamental e conseguiu ser o cara decisivo, marcando, inclusive, 3 gols no meio de semana contra o Figueirense e classificando o time na Copa do Brasil. Leal, queria que você falasse em especial do Nenê, que pode ter até a lei do ex jogando contra o Vasco no Maracanã. Boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que assiste a gente. Esse caso do Nenê, cara, ele conseguiu até... No programa passado eu falei o seguinte, um time que depende de lampejos do Nenê não pode brigar do que muito mais para que seja não cair, né? Porque o cara tá com 39 anos, então é claro que ele tem esses bons jogos, ele já fazia muito isso no Vasco. Quando o Vasco jogou a Série B com ele destruiu no primeiro turno da Série B que ele jogou com o Vasco. E para ele é normal, para ele, quando ele pega times menores, times menos organizados, ele consegue deitar e rolar, cara, porque a habilidade ele tem de sobra, e ele é um cara também que tipo, não tem medo de arriscar. Você vê os 2 gols que ele fez contra o Figueirense no meio de semana pela Copa do Brasil, foram gols com desvios, então ele arrisca muito, entendeu? Ele é um cara que sempre está driblando, sempre chutando de fora da área, tem a chapada do Nenê. Ele tem até música agora, né? Fizeram a música dele, pegaram a música do Belo e botaram Nenê, 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 velho. Então, o Nenê ele tá numa fase, tá nas graças da torcida. E eu acho que para esse jogo contra o Vasco, acho que a lei do ex pode rolar sim. Eu lembro também que há pouco tempo, acho que foi o Brasileirão de 2018, o Nenê fez um gol no último lance para fazer o Vasco vencer o Fluminense por 3-2 de virada em São Januário. Foi um jogo assim que ficou marcado para o torcedor do Vasco, um jogo que deixou o Nenê mais... Eu acho que pela torcida do Vasco dá para chamar o Nenê de ídolo, dá para dizer que ele fez uma boa passagem pelo Vasco. Afinal de contas, ficou 3 temporadas. Então, eu acho que ele está conseguindo ser um cara querido pelo Fluminense também. Eu sou um cara que sou fã do Nenê. Eu acho que todos os clubes que ele passou, ele deu um gás. Ele é um cara que realmente veste a camisa do time que ele está. No PSG foi assim, no São Paulo ele até tentou render isso, mas o São Paulo está numa draga imensa. E o Fluminense agora ele está conseguindo ser esse cara, né? Até porque ele é o mais experiente do elenco. Então, eu acho que ele está conseguindo ser esse líder, Pedro. O Nenê está tentando entrar ali na galeria dos que jogam por mais de um time do Rio, jogam por rivais e são lembrados. A gente tem aí o Bebeto, o Vasco, Flamengo, a gente tem o próprio Romário. Claro, eu estou falando ali de jogadores que também marcaram, cada um devido às suas proporções, mas os jogadores que marcaram, o Petkovic, próprio, que marcaram ali mais de um time do Rio de Janeiro. O Hoffmann estava com o dedo levantado, ele queria falar, Hoffmann? Boa noite, Pedro. Boa noite a você que está nos assistindo, meus companheiros. Só pegar um pouco desse gancho que o Léo deu falando do Nenê, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também que é importante é que o Odair mexeu no posicionamento do Nenê. O Nenê antigamente estava jogando como ponta direita, não estava rendendo muito nessa função, e agora jogando mais centralizado, ele tem participado mais, já fez o gol contra o RB Bragantino na chapada do Nenê, e ele tem rendido mais, e também uma questão que é interessante a gente falar é que o Nenê é o artilheiro do Brasil no ano. São 15 gols em 23 jogos, é um dos principais nomes dessa temporada. Vinha muito bem antes da parada, voltou mal, o time inteiro do Fluminense voltou mal, não se encontrou depois que os jogos retornaram. E agora ele tem voltado a essa boa fase e é impressionante para um jogador de 39 anos
jogando num time de Série A, ser o artilheiro do Brasil, e além dos 15 gols em 23 jogos, ele ainda tem 2 assistências. Então, é um jogador muito importante para esse time do Fluminense, nesse momento de instabilidade. O Odair estava balançando, mas conseguiu 2 resultados muito importantes. Venceu na Arena da Baixada o Atlético Paranaense, e agora essa vitória importante na Copa do Brasil, tanto por questões esportivas, mas também por questões financeiras, né? A classificação da Copa do Brasil é um dinheiro muito importante, especialmente para esses times como Vasco, Fluminense, Botafogo, que estão com as finanças lá no vermelho, né? Então, é impressionante como o Nenê tem contribuído, não só dentro do campo, mas também fora dele, dessa forma financeira, porque ele decidiu o jogo sozinho, né? Foi bom você falar do Odair, Hoffman, porque era o assunto que eu queria puxar aqui, queria passar essa bola para o Bruno, porque a gente também há pouco tempo falava do Odair balançando muito no Fluminense, e a pergunta até era até quando o Odair Hellmann vai ficar no Fluminense. E depois disso, parece que a gente soltou a zica suprema aqui do programa, e o Odair deslanchou, né? O Fluminense conseguiu deslanchar um pouco, não deslanchar no sentido de embalar, mas conseguiu ter um alívio. O Fluminense venceu bem na Copa do Brasil, venceu o Atlético Paranaense e caiu até o governador do Rio de Janeiro, Bruno, mas o Odair segue firme no Fluminense. É isso mesmo. O Odair, ele ganhou um respiro agora. Não digo que ele está firme no Fluminense, porque a torcida, e isso é um ponto sempre importante, a torcida não tem confiança no Odair. E a gente sabe que acaba que o sentimento da torcida muitas vezes reflete nas decisões dos dirigentes. Se a torcida não gosta de um treinador, é difícil ele ter vida longa. A menos que o time mude de uma hora para outra, comece a ganhar bastante, que aí não tem nem como a torcida questionar. Mas, no momento, o time está melhorando, são 2 vitórias seguidas. Esse 3-0 contra o Figueirense, que veio de uma derrota, o Fluminense, no jogo de ida. Então, era um jogo importantíssimo e conseguiu o 3-0. Venceu o Atlético Paranaense fora de casa. Teve uma vitória contra o Internacional em casa também, antes, no Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo, apenas a derrota para o Bragantino. Mas são 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Dá um respiro muito bom para o Odair, até porque o time, muito se fala do Odair de ser um técnico mais retranqueiro, mas nesses jogos a gente está tentando ver, a gente está conseguindo ver o time propondo um pouco mais o jogo do que vinha antigamente. Você pega as finais contra o Flamengo, por exemplo. Atualmente o Fluminense está propondo bem mais o jogo e ele ganha um respiro, ele ganha um voto de confiança, e para o treinador isso é fundamental. Para qualquer treinador ter um pouco mais de confiança no trabalho, ter um respiro, é muito importante do que todo jogo ir pressionado. Será que vai cair? Se perder esse jogo, vai cair? Que era o que vinha sendo falado toda vez com o Odair Hellmann. Todo jogo do Fluminense era: será que hoje cai o Odair? E agora não. Agora ele ganha um respiro, e que é importantíssimo para o trabalho do Fluminense. E também queria destacar aí o Nenê. São 15 gols no ano, como disse o Hoffman, e é realmente impressionante. Tem mais gols do que Gabigol, tem mais gols do que o próprio Cano, que está brilhando. Então, para qualquer jogador já é algo fundamental e é algo impressionante. Mas para um jogador de 39 anos fazer isso, por mais que o Nenê tenha algumas coisas que sejam questionáveis em alguns jogos dele, em algumas atuações dele, mas por mais que tenha isso, são 15 gols no ano, isso é indiscutível. Os números não mentem. Por mais que realmente tenha algumas coisas, alguns jogos, quando ele não faz o gol, você não tem muito o que dizer de bom do jogo dele em alguns momentos, mas realmente é impressionante. 39 anos e é um dos que mais corre às vezes no time. É realmente impressionante essa fase do Nenê. É o que, às vezes, eu penso sobre o futebol brasileiro, foi o que o Léo falou ali no início, que ele é um jogador diferenciado, é um cara que jogou na Europa, um cara que vem, e quando vem um cara desse um pouco mais diferenciado, ele consegue fazer diferença no futebol brasileiro. É impressionante. Não importa a idade, o cara tem 39 anos e consegue se destacar, porque o nível do futebol aqui é nivelado por baixo, né? Então, você pega um cara um pouco mais diferenciado, um cara que tem um pouco mais de técnica, ele consegue se sobressair um pouco. E o físico também, né? O Nenê, ele é um daqueles casos de jogadores que tem 39 anos, mas não parece. Pela forma de jogar, porque, como eu falei, ele tem 39, mas às vezes é quem mais corre muito mais do que alguns jogadores de 20 e poucos anos aí no próprio time do Fluminense. É um físico diferente. O Zé Roberto, recentemente no Palmeiras, ele se aposentou porque ele quis, porque ele tinha, até hoje em dia, ele poderia estar jogando se ele quisesse, porque tanto que ele terminou a carreira jogando de lateral, que teoricamente é a posição que mais corre. Então,
tem uns jogadores que são realmente diferenciados, alguns jogadores que você sabe que poderiam estar jogando. O próprio Seedorf também no Botafogo, ele se aposentou porque ele quis. Porque em termos de físico, o cara podia ter jogado ainda muitos outros anos. E o Nenê está um desses casos de atleta de 39 anos que ainda pode render bastante no futebol. Pois é, 3 caras que fizeram a carreira, fizeram o nome lá fora, né? Fizeram o nome na Europa, Seedorf, Nenê e o Zé Roberto, suas apresentações. Bom, agora falando um pouquinho do outro lado do campo, o outro lado do meio campo do clássico. Rafa, boa noite. Queria falar sobre o Vasco. O Vasco que, se o Odair ganhou respiro, o Vasco respirou aliviado no meio de semana, porque apesar de ter vencido o jogo contra o Goiás na Serrinha, o Vasco acabou passando nos pênaltis e mais uma atuação. O Fernando Miguel vem se tornando cada vez uma opção mais segura para o Vasco. Ali sofreu com o goleiro, conseguiu achar o Martin Silva, perdeu o Martin Silva e ficou naquele limbo, e o Fernando Miguel conseguiu, está parecendo cada vez mais, conseguir suprir a ausência do Martin Silva. Rafa, queria que você falasse aí do Vasco, como é que a moral do Vasco chega para esse jogo? Já vinha alta antes, mas respirando aliviado no meio da semana, passando nos pênaltis contra o Goiás e avançando para a 4ª fase da Copa do Brasil. Opa, boa noite, Pedro. Boa noite a todos os amigos da mesa, os espectadores. Cara, vou te falar que é legal ver o Vasco, a torcida do Vasco assim, depois de tantos anos do Vasco lá embaixo, quase um sentimento muito para baixo da torcida, dos jogadores, e ver a torcida tão empolgada. Imagina se tivesse torcida o São Januário cheio, entendeu? Então, claro que também a torcida tem que ser realista. O Vasco ganha, mas também não está jogando aquele futebol maravilhoso. Mas o resultado está vindo, mas também tem que curtir o momento, mas pensar também onde que o Vasco está brigando no Campeonato Brasileiro. Tá lá em cima agora, mas quanto tempo vai durar isso? Porque quarta-feira foi um jogo difícil. O Vasco, de novo, mostrou muita deficiência e chegou no pênalti e acabou que o He-Man ajudou bastante. O He-Man que só serve para, infelizmente, ferrar o Flamengo. E o Vasco tá assim, cara. É bom ver a torcida do Vasco assim, entusiasmado com o time. Claro que o time tem seus problemas, mas é muito bom ver isso. E agora tem o jogo do Fluminense, que é, historicamente, pelo menos recentemente, o Vasco vem se dando melhor. Claro que o último jogo no Carioca deu o Fluminense 2-0, mas eu acho que é bom, entendeu? E quanto melhor, mais time do Rio lá em cima, melhor, cara. O Estado tem que mostrar que não é só o Flamengo. Claro que os outros times têm problemas financeiros, mas pô, todo mundo quer ver o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, os 4 brigando lá em cima, pra gente não ser uma chacota, vamos falar assim, e ser esquecido em todos os outros programas. Ver um programa esportivo agora e ninguém fala do Rio de Janeiro direito. Então, é bom não só para o Vasco, mas bom para o estado inteiro. E por mais que o Vasco não esteja jogando aquele futebol, está ganhando, está brigando lá em cima, se classificou na Copa do Brasil. Então, deixa a torcida entusiasmada que o clima bom vai vir com o resultado. Vou falar aqui primeiro sobre o Fernando Miguel, que você falou. O Fernando Miguel é um goleiro que me surpreendeu bastante. E por que eu falo isso? Porque eu acompanhei ele no Vitória e não era um goleiro que passava nem um pouco de confiança. Na época ele falhava em muitos gols, falhava frango, realmente ele frangava em muitos gols. Então quando o Vasco contratou ele, não me passava nem um pouco de confiança. Na época ele ainda chegou a ser reserva do Martin Silva. Para goleiro reserva era ok, mas quando o Martin Silva saiu e o Fernando Miguel assumiu a titularidade, e o Vasco não contratou um goleiro para se sobressair, se sobrepor ao Fernando Miguel, então eu fiquei com um pé atrás. Mas ele me surpreendeu bastante. Hoje é um dos jogadores mais seguros ali do Vasco. Realmente, como você falou, é um goleiro de confiança. Até hoje em dia ele é mais seguro no Vasco do que o Martin Silva no final dele. Na reta final do Martin Silva no Vasco, ele vinha falhando bastante. Hoje, o Fernando Miguel é um nome de mais segurança no gol do Vasco do que o Martin. E realmente indo muito bem, me surpreendeu, queimou a minha língua positivamente, felizmente. E o Vasco, ele é o time que tem a melhor campanha pós-pandemia. Só 3 times estão invictos pós-pandemia dos times da Série A. O Vasco, o Grêmio e o Botafogo.
A diferença é que o Grêmio tem 5 vitórias e 6 empates, o Botafogo são 3 vitórias e 5 empates, e o Vasco são 6 vitórias e 1 empate. Realmente são números impressionantes e todos os jogos do Ramon, ou seja, o Ramon não perdeu, são 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Realmente, pode se falar, quarta-feira, você pode ler o jogo como o Vasco deu sorte. Realmente deu sorte. O primeiro gol foi... É até estranho dizer como é que foi o primeiro gol do Vasco. O Henrique... Primeiro que foi o gol do Henrique. Não tem como ser mais estranho do que isso. Primeiro da carreira dele, né? Primeiro da carreira, um jogador que joga desde 2013. Desde 2013 que ele já atua pelos profissionais, é o primeiro da carreira dele. E o gol foi um cruzamento que desviou no lance do cruzamento. A bola bate na trave, bate no Tadeu. Teve até uma dúvida se o Cano tinha tocado na bola ou não e entra. E realmente foi um lance muito estranho. E o segundo gol também conta com desvio, o chute do Benítez. Então, realmente, tem um pouco de sorte. Mas que time bom, em bom momento, não tem um pouco de sorte também? Todo time tem. Acontece. Ter sorte é um ótimo sinal, inclusive, o time estar com sorte. O Vasco, em outros momentos, o chute do He-Man no finalzinho do jogo, não estou nem dizendo do pênalti. Aos 45, o He-Man deu um chute que a bola, se fosse contra o Flamengo, teria entrado, porque o He-Man sempre faz gol contra o Flamengo mesmo, como o Rafa falou. Mas que a bola passou raspando. Um time numa fase pior, essa bola teria entrado. Então, é um ótimo sinal, inclusive, para o Vasco estar tendo essa sorte. E agora a gente vai começar a ver também o time sendo bem... vão ter uns jogos difíceis agora, que é o Clássico e logo em seguida o Santos fora de casa. E o Clássico, o Vasco, como disse o Rafa também, ele se sobressai em relação ao Fluminense recentemente, há uma freguesia, mas também teve uma derrota depois, se não me engano, 6 anos, teve uma derrota nesse ano no Carioca. O Fluminense que também vem um pouco embalado agora. Vai ser um jogo que tem tudo para ser muito bom. Então, tá me surpreendendo bastante. O Vasco está surpreendendo a todos, o Vasco, na verdade. Eu acho que não tem como dizer que não está surpreendendo. Mas é bem interessante ver. A gente falou bastante do Vasco, eu falei no último programa bastante do Vasco, que o sistema defensivo é a chave desse time. O Benítez também está cada vez melhor, se soltando cada vez mais. Então, é um time que pode surpreender ainda mais em Copa do Brasil, né? Que torneio de mata-mata. O Copa do Brasil e Sul-Americana são 2 torneios de mata-mata. E eu vou discordar com o Rafa em relação a uma coisa. O Rafa falou que a torcida tem que ter pé no chão. Eu não acho, não. Eu acho que a torcida, o dirigente, o técnico, o time, esses sim precisam ter pé no chão. Mas o torcedor, eu acho que o torcedor tem mais mesmo que se empolgar. Tem 2 competições de mata-mata por aí. O Flamengo, que era o grande favorito no Campeonato Brasileiro, não está ainda engrenando, não vive bom momento. Não, e tirando o Flamengo, não há nenhum time do Flamengo do ano passado, né? Tirando o Flamengo, não tem nenhum time que está se sobressaindo em um nível absurdo. Então, o líder é o Inter, que é um time que também deixa de desejar em alguns pontos. O Atlético Mineiro, que era um que estava encantando as pessoas, também já mostrou que não é tudo isso. Então, o Palmeiras também não mostra que é tudo isso. Então, não tem nenhum time que seja muito acima dos demais. E eu acho que a torcida tem mais que se empolgar mesmo. Tudo pode acontecer. Em 2017, o Corinthians era visto como a 4ª força de São Paulo e foi o campeão brasileiro. Então, acho que o Vasco tem mais que se empolgar mesmo. A torcida do Vasco não precisa botar os pés no chão. Os jogadores, o treinador e os dirigentes, esses sim precisam. Essa boa fase aí, a gente falou até do Nenê. O próprio Nenê, nos 2 gols no meio de semana, foram 2 chutes. Os 2, a cobrança de falta e o chute fora da área, 2 chutes desviados também, que acabaram entrando. Então, a gente vai ter um clássico aí dos bons momentos, né? A gente vai ficar curioso aí. Vai que um começa a chutar a bola se for desviar e começar a entrar. Vai ser um festival de gols, porque se depender da boa fase dos 2 times, a bola vai entrar. Então, a gente vai ficar de olho nesse jogo aí. O Vasco que vem sem o Andrei, né? O Andrei que é uma peça importante, além dos 2 argentinos do Vasco, né? O Cano e o Benítez. O Andrei é uma peça importante, está fora, está suspenso. Vamos ver como é que vai se comportar também o meio-campo do Vasco, esse jogador que está sendo importante. Bom, agora eu queria mudar um pouco os ares do futebol carioca e falar do Botafogo. Botafogo que surpreendeu já nesse campeonato, vencendo o então líder Atlético Mineiro no Engenhão, e agora, o Newton Santos, perdão, e vai agora pegar o novo líder, que é o Internacional, também no Newton Santos,
E aí, Hoffman, será que o Botafogo surpreende? Bom, Pedro, eu acho que uma questão que o próprio Autuori chegou a falar recentemente era como o Botafogo ia se portar em jogos em que ele tivesse que propor mais o jogo. Porque tanto contra o Flamengo como contra o Atlético Mineiro, o Botafogo tinha essa postura reativa, de ser atacado e contra-atacar. Contra o Paraná, por exemplo, que em alguns momentos ele teve que propor mais o jogo, não funcionou muito bem. O Botafogo teve dificuldade para criar e no segundo tempo perdeu um caminhão de chances de fazer gol nos contra-ataques, vários lances de 3 contra 2, 2 contra 1, e as jogadas simplesmente não eram finalizadas, erravam passe, o jogador segurava demais a bola, era uma coisa muito, muito preocupante para um time que está se propondo cada vez mais a jogar de forma reativa, que parece ser a tendência do Paulo Autuori para esses jogos contra os times mais fortes, com melhores elencos, melhores times mesmo, como é o Inter, o Flamengo, o Galo. Então é uma questão mais complicada. Fica a dúvida também de como o Inter vai se portar contra o Botafogo, porque o Botafogo vive um bom momento, apesar de não estar apresentando um futebol dos melhores, isso também é importante de se destacar. E o Botafogo também conta com umas duas voltas, umas surpresas, que o Calu foi relacionado provavelmente, por conta de ter sido regularizado no bid, e também tem o Marcinho, que é lateral direito, um dos pontos fracos desse time do Botafogo. O Kevin já atuou, o Barrandegui atuou também, sofreu bastante contra o próprio Flamengo, contra o Galo também, quando era o Barrandegui, contra o Flamengo foi o Kevin, também teve dificuldade na marcação. E o Marcinho estava vivendo um bom momento, chegou até a seleção, né? Então, quem sabe esse time do Botafogo pode estar ganhando mais corpo com o próprio Calu e com o Marcinho. E quem sabe o Botafogo consegue manter esse bom momento. Só que essa questão do Botafogo propor mais o jogo é um pouco preocupante. O Honda já vem de 2 partidas seguidas jogando mal, parece perdido no meio campo, parece que está sem intensidade, sem conseguir acompanhar o ritmo, porque ele não está conseguindo dar aquela dinâmica na saída de bola, nem está conseguindo ajudar muito na marcação. Então ele está acabando ficando meio sem função no Botafogo. Das 2 vezes que o Botafogo esteve melhor, o Honda estava participando bastante da construção das jogadas. Então é importante ver como ele vai se portar e também essa questão de como o Botafogo vai se portar na questão tática, porque se ele vai manter o 4-2-3-1 que ele tem utilizado para os jogos contra os times que o Botafogo precisa propor mais, ou ele vai optar pelo 5-4-1, o 3-5-2, o 4-4-2 que ele usou contra o Atlético Mineiro e foi bem sucedido. São muitas questões e eu acho que esse jogo é um jogo importante para o Botafogo mostrar a que vem e o que vai fazer nesse Campeonato Brasileiro, porque já foram testes difíceis? Sim, mas nesses 2 testes difíceis o Botafogo também poderia ter perdido. Ele fez 2 gols ali que foram não foram 100% de mérito, apesar de ter criado bastante contra o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro também criou muito contra o Botafogo. É preciso dessa consistência, porque apesar do Bruno ter ressaltado que o Botafogo não tem perdido desde que voltou da pandemia, o Botafogo tem feito poucos gols e tem empatado muito. Isso daí é preocupante, porque a longo prazo você precisa de um ataque consistente, além do sistema defensivo também. Porque você empatar 2 jogos, você ganhar um e perder outro, você soma um ponto a mais. Isso também é uma coisa importante. Ainda mais para o Botafogo, que não tem das maiores aspirações no Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto, por conta do investimento, toda essa fase de transição para a SA também. Porque, convenhamos, o elenco é bem enxuto, né? A diferença entre os 11 titulares e os reservas é bem preocupante. E o Autuori está quebrando a cabeça, achando soluções muito interessantes para suprir isso, com o próprio Foster, o próprio Guilherme Santos jogando em posições diferentes. Está sendo interessante de ver, mas agora a questão se vai poder dar uma longevidade para esse trabalho e se vai conseguir a consistência. Porque são 2 palavras-chave para esse Botafogo em 2020/21, né? Eu só queria falar que... Eu queria falar que eu concordo que o Honda ofensivamente ainda não está colaborando da forma que ele pode. Muita gente até pede para ele jogar um pouco mais avançado, porque o Autuori está botando ele realmente como um segundo volante mesmo. Eu só discordo que ele não esteja bem na marcação. Eu acho que na marcação, ele, contra o Flamengo, por exemplo, eu achei que ele foi bem na marcação. Fez algumas faltas mesmo, porque ele estava jogando duro contra o Flamengo, que era o objetivo do Botafogo mesmo, não deixar o Flamengo respirar naquela faixa de campo, no meio de campo. Tanto que o Flamengo pouco criou por ali pela direita de ataque do Flamengo, esquerda de defesa do Botafogo. O Flamengo pouco criou e o Honda, ele foi um dos responsáveis por isso. Ele interceptou 4 bolas, foi o líder de interceptações no jogo, inclusive. Então, não acho que ele esteja mal na defesa. No ataque, realmente, ainda está precisando aparecer um pouco mais. Eu fico chateado com uma questão. O jogo estava contra o Paraná. 50 do segundo tempo, era o último lance do jogo. Tem um pênalti. Bola parada. E quem bate é o Danilo Barcelos, com todo respeito.
o Danilo Barcelos pode até ser o melhor cobrador do time. Eu não vou discordar disso. O Danilo Barcelos ele é muito bom na bola parada. Mas, aquele momento, eu não acho que quem tem que bater é o lateral esquerdo reserva. Tem que bater um jogador para ganhar confiança. O jogo já estava ali classificado. Era o último lance do jogo, literalmente. Então, bota o Honda para bater. Ele já fez um gol de pênalti pelo Botafogo. O Honda então, tinha sido substituído. Bota um atacante para bater. O Pedro Raul, o Babi estava em campo no momento. Bota o Babi, que sofreu o pênalti, inclusive. É bom. Eu não acho que o lateral esquerdo reserva que tem que ganhar confiança nesse momento. Quem tem que ganhar os jogadores que mais da frente, eles que precisam fazer gols. Então, isso foi algo que me incomodou. Mas o Honda, ele realmente, nesse momento, já tinha saído, mas ele não está batendo as bolas paradas do Botafogo, por exemplo, falta perto da área, essas coisas. Isso é inexplicável. O Barrandegui bate falta no Botafogo. Todo mundo Danilo Barcelos é cobrador. O Honda tem gol de falta em Copa do Mundo e ele não bate uma falta no Botafogo. Isso daí é inacreditável. Não bate falta, não bate pênalti também. Teve um amistoso contra o Fluminense, mas tudo bem que quem bateu foi o Pedro Raul. Eu acho que centroavante bater também é importante. Mas ele tá faltando isso para mim. Ele pegar a bola e falar, olha só, deixa eu bater essa bola parada, deixa eu tentar fazer algo diferente, que ele tem um bom chute. Não é que é um jogador que nunca teve... Não, ele tem bom chute. Então, contra o Flamengo mesmo, ele quase fez um gol de fora da área. Na única finalização dele no jogo, quase foi um belo gol de fora da área dele. O Diego Alves não chegaria se fosse na direção do gol, passou bem próximo. Então, eu acho que está precisando aparecer um pouco mais nesse momento. E realmente, o Botafogo contra o Paraná preocupou bastante no sentido de quando for propor o jogo. Quando for pegar um time que ele tem que propor o jogo, foi preocupante o primeiro tempo. O Paraná podia ter feito 3-0 se quisesse. Teve 3 chances. O Paraná perdeu várias chances claríssimas, cara a cara com o Gatito. Você ressaltou o Botafogo perdendo chance no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi todo do Paraná. O Paraná teve o resultado, analisando as chances claras, foi meio mentiroso, para falar a verdade. Bem mentiroso. O Paraná, no primeiro tempo, teve muito mais chance de abrir o placar que o Botafogo. O Botafogo acha um gol no escanteio ainda, e aí condiciona o jogo totalmente de forma diferente. Mas teve o gol do Paraná que foi irregular, mas ainda assim, o Botafogo não jogou coisa do jogo. Teve o pênalti no Kelvin, teve o gol irregular do Paraná, mas o Paraná perdeu 3 chances claras. Preocupa um pouco essas chances desperdiçadas. Contra o Flamengo também, o Luiz Henrique, que é um baita jogador, perdeu ótimas oportunidades na cara do gol. Então, o Botafogo precisa melhorar um pouco mais nisso, porque justamente joga reativo, tem que aproveitar as chances que cria. E o Botafogo está precisando melhorar um pouco nisso. Mas eu acho que contra o Inter tem tudo para ir bem, porque jogando reativo ele está indo muito bem, a defesa está sólida, tirando o lado direito, e do lado direito de defesa, mas tem que aproveitar um pouco mais essas oportunidades. É isso que eu ia falar, nos jogos reativos do Botafogo, o Botafogo quase saiu com 6 pontos, né? Azar, vou botar assim, não saiu com os 3 pontos contra o Flamengo, porque o Flamengo achou uma mão ali, realmente, na minha opinião, foi mão, e achou uma mão e, enfim, empatou o jogo. E contra o Galo venceu o jogo. Era para ter ganhado até de 2-0, tomou o gol ali já com o jogo ganho. Então o Botafogo até estava conseguindo fazer esse jogo reativo e sair até com resultado positivo. Quase saiu com 6 pontos, quase saiu com 100% desses 2 jogos dificílimos. E realmente, essa questão da lateral direita do Botafogo, o Marcinho pode ser um grande reforço, porque o que o Pedro Rocha fez com o Kevin no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo foi uma coisa de doido. O Pedro Rocha fez o que quis. O Felipe Luiz passava do jeito que queria. E no segundo tempo, ele botou o Barrandegui, não mudou nada. Ele botou o Bruno... Aí o Domi começou a botar o Bruno Henrique aberto pela esquerda, e o Bruno Henrique melhorou. O Bruno Henrique vem tão mal no Flamengo, ele melhorou muito, subiu o nível de jogo dele. Tanto que é ele que chuta a bola, se eu não me engano, na mão do Marcelo Benevenuto, que acaba acontecendo pênalti. Então o Marcinho pode ser, sim, um grande reforço. E aí fica a expectativa aí da torcida do Botafogo e de todos os brasileiros para ver o Calu estrear, né? Ele pode ser relacionado, como o Alfon falou, a gente fica na expectativa, porque como já disseram os avaliadores físicos do Botafogo, o cara é um cavalo. Então vamos ver como chega o Calu, que pode entrar nessa leva de jogadores aí que a gente discutiu aqui, de que é mais um que fez o nome lá fora, que tem uma técnica mais diferenciada e vem para o time que tem menos técnica, apesar do Honda não estar tão bem, mas que pode fazer a diferença, já que a gente falou aqui desse nível mais baixo até do futebol brasileiro. Fica essa expectativa. Bom, a gente falou agora do Botafogo, aproveitamos e citamos até o Flamengo, que foi o jogo do fim de semana passado do Brasileirão, o clássico, o Flamengo e Botafogo. E o Flamengo teve um meio de semana um pouco conturbado, cheio e conturbado.
Porque, Léo, foi a primeira semana que o Flamengo teve cheia com o nome para treinar. Então fica aí uma expectativa muito grande para esse jogo do fim de semana contra o Santos, porque pela primeira vez os jogadores tiveram tempo para treinar com o Domi. E o clima não era bom porque barrou a Arrascaeta e teve um murmurinho no Twitter, o Arrascaeta falando que estava 100%, um desencontro lá dentro de informações. Eu queria que você falasse um pouco desse clima dos jogadores, que parece estar já tudo bem, mas desse clima dos jogadores, como pode afetar ainda mais a fase que não é boa do Flamengo, nesse atrito inicial entre o técnico, o novo técnico, e o time, os jogadores em específico, vamos colocar assim. O Flamengo ele tá precisando se reencontrar ainda no campeonato, né? Você falou do Arrascaeta, teve esse rumor de que ele estaria com um edema ósseo, alguma coisa assim, dizia-se que ele estava com alguma lesão, que ele não ia conseguir jogar contra o Botafogo. E realmente o clima no Flamengo tá um pouco estranho, né? O Gabigol fora de forma, o Bruno Henrique, vocês falaram aí, conseguiu jogar um pouco melhor com o Botafogo com a marcação mais frouxa. Então, realmente, o Flamengo ainda não se encontrou nesse ano, né? Ainda não se reencontrou com... Nesse ano, eu falo nesse ano que parece que já é outro ano, parece que é outra temporada, mas, na verdade, não consegue se reencontrar desde a volta da pandemia, né? Então, o Flamengo... parece que toda semana a gente fala a mesma coisa do Flamengo. Tá ficando um pouco repetitivo, assim. Ele não tá saindo do lugar. Realmente, eu acho que a palavra para definir o Flamengo nesse momento é estagnado. O Flamengo vive uma estagnação muito grande de uma partida para outra. Não está conseguindo evoluir. É o que você falou, Pedro. Eu acho que o torcedor mais otimista do Flamengo, ele vê com bons olhos esse tempo que o Flamengo teve agora, uma semaninha, né, de um jogo para o outro, e para ver se o time vai ter alguma evolução, né? Porque realmente todo jogo é a mesma coisa. O Gabigol cansado, o time não conseguindo desenvolver, tem a bola, mas não consegue agredir o adversário. Por diversos lances, às vezes, mostra ainda um pouco do que era aquele Flamengo do Jesus, que conseguia dominar os adversários, mas, por outro lado, está se mostrando muito mal na zaga, né? Eu acho que a saída do Pablo Mari fez muita diferença para o Flamengo. Eu acho que essa nova zaga do Flamengo ainda não está tão entrosada quanto era a Rodrigo Caio e Pablo Mari, né? Isso eu falo mais do miolo de zaga. Mas o sistema defensivo todo do Flamengo está um pouco abalado. Muito também, eu acredito, pela parte física. E eu acho que nesse jogo contra o Santos, o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque o Santos, por mais que na nossa previsão do Brasileirão a gente tenha falado que o Santos está muito mal, ele surpreendeu muita gente nesse início do Brasileirão. O Marinho está conseguindo jogar bem, está realmente mostrando o que é o Santos, né, que é um dos maiores clubes do Brasil. Então, acho que o Flamengo tem que ficar muito atento com o time do Santos nesse jogo, Pedro. Só ressaltar, Pedro, que a questão, pelo que os repórteres que estão acompanhando o Flamengo falaram, essa semana realmente foi ótima para fechar essas confusões, né? Que tá esse clima intenso entre os jogadores e comissão técnica. Parece que agora está todo mundo falando a mesma língua, já se resolveram, almoçaram juntos também depois, e que o clima dentro do Ninho já está muito bom entre jogadores. Uma semana de trabalho, às vezes, muda realmente tudo, ainda mais para um treinador que chegou agora e que não tinha tido ainda uma semana cheia de treino, só 3 dias, e agora parece que os jogadores já estão melhor sincronia com a comissão técnica, estão confiando no Domi, porque ele é um treinador que tem ideias diferentes do Jorge Jesus. Aquele time do Jorge Jesus acabou realmente, aquela forma de jogar, ele mudou, mas é um treinador que tem um pensamento diferente, mas que tem pensamento, tem boas ideias. O que ele faz não é coisa aleatória, ele não bota os atacantes aleatoriamente, ele não bota os jogadores aleatoriamente. Tem umas ideias que os jogadores precisam de um tempo para se adaptar. É normal, precisa. Todo treinador, quando tem ideias novas, ele precisa de um tempo para se adaptar. Ele levou a azar de chegar justamente agora. Você usou uma palavra que eu queria... O Léo citou uma palavra, eu acho que uma palavra para esse Flamengo, que eu queria falar com o Rafa, agora é mudança. Porque a gente achava que não ia ser, mas acabou sendo de mudança. E o time pode vir diferente mais uma vez nesse fim de semana. A gente pode ter a entrada do Thiago Maia no lugar do Arão, a gente pode ter o Pedro e o Túlio por causa de lesões. E aí o time vai mudar mais uma vez, Rafa. A gente pode ter a entrada do Isla na lateral direita, estreando pelo Flamengo. Você acha que mudar novamente o time é uma boa opção? Ou você acha que essas mudanças que vão ser feitas, elas realmente têm que ser feitas? Essas mudanças têm que ser feitas, principalmente o Thiago Maia. O Thiago Maia entrou muito bem contra o Botafogo. Claro que ele está jogando mais como segundo volante contra o Botafogo, mas entrou muito bem. E já era algo pedido pela torcida. E o Tuller,
Ele não vinha jogando há um tempo, mas o Túlio sempre foi um ótimo zagueiro. Quando entrou no passado, ele jogou muito bem. É um zagueiro que ele é rápido, jovem, entra duro. É o zagueiro. Então, quando você não tem confiança no Léo Pereira, claro que ele vai ser a dupla do Léo Pereira, mas não tem confiança no Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio machucado, o Túlio era uma boa aposta e acabou de ser contrato renovado. Então, eu acho que vamos ver. Eu não sei se ainda o time vai melhorar, porque tá uma draga o Flamengo, mas a torcida tem que ficar entusiasmada agora. E o Isla na lateral direita? Cara, pode ser que se estreie. Não, mas vamos botar aí que ele estreie. É um jogador de Europa, né? Mas vamos ver se ele... Primeiro jogo já, acabou de chegar, já vai jogar. Eu não espero a melhor performance, mas é um jogador de Europa. Então, o Mateuzinho deu muita brecha no jogo do Botafogo. Quem sabe o Isla, assim como a gente falou do Calu, falou do Sidorf, falou do Nenê, quem sabe ele entra aí nessa leva de jogadores que brilharam na Europa e podem fazer um nome aqui no futebol brasileiro. Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do programa. Eu quero agradecer aos meus amigos que ficaram mais uma vez aqui até o final comigo comentando. Quero agradecer você que ficou até o final nos assistindo. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E sexta-feira que vem tem mais Linha de 5, com mais Brasileirão, com mais futebol nessa pandemia. Um abraço, uma boa noite e um bom fim de semana.